E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das peças literárias mais profundas e, sinceramente, mais fascinantes da Antiguidade, o famoso capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Esse texto é daqueles que redefinem completamente a forma como a gente se relaciona com o divino. Ele não está aqui para jogar uma lista de regras chatas na nossa cara. Pelo contrário, ele traz histórias de pessoas reais, cheias de defeitos, mas que descobriram um jeito totalmente novo e radical de caminhar por este mundo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Sabe aquele papo moderno, quase um senso comum de que a fé é só um sentimento vago? Ou então uma aceitação cega de alguma coisa? Muitas vezes a galera trata a fé só como aquele famoso pensamento positivo, ou como se fosse simplesmente dar um salto no escuro. Mas olha, quando a gente vai direto para a fonte e analisa o texto original, o autor simplesmente desmonta essa ideia tijolo por tijolo. O texto já chega com os dois pés na porta, definindo a fé como o firme fundamento daquilo que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Essa é uma descrição extremamente prática, mão na massa mesmo. A fé aqui dá chão, dá solidez para a esperança. Ela não inventa uma promessa mágica do nada, baseada na nossa imaginação. Ela se agarra com unhas e dentes no que já foi prometido. Ela lida com o invisível, com certeza, mas invisível não quer dizer inexistente. A gente está falando de uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade visível ali na nossa frente parece gritar exatamente o contrário. E para a gente entender como tudo isso se desenrola na prática, o nosso roteiro de hoje vai passar por 6 etapas. A gente vai ver o verdadeiro significado da fé, depois os primeiros exemplos históricos, a peregrinação dos patriarcas, a questão da identidade com Moisés, o paradoxo do sofrimento e, para fechar, a promessa final. Vamos lá? Ponto número 1. O verdadeiro significado da fé e esse lance de confiar no invisível. Como nossa primeira parada, a gente precisa solidificar muito bem por que o texto crava que, sem essa confiança base, é simplesmente impossível agradar a Deus. É absolutamente crucial a gente separar as coisas aqui. Esperança bíblica não tem nada a ver com imaginação, tá? A verdadeira fé exige que a gente dê o próximo passo baseando-se única e exclusivamente na palavra divina, ao invés de ficar caçando algum conforto imediato aqui na Terra. Imagina o pessoal lendo essa carta lá no início. Eles queriam alívio para ontem, queriam uma estabilidade que desse para ver e tocar. Mas o autor vem e joga real, mostrando que a confiança de verdade persevera firme, não importa o caos que esteja rolando no momento. Isso nos leva ao ponto 2, os primeiros exemplos históricos, focando na galera que viveu antes do dilúvio. Vamos dar uma olhada bem rápida na vida desse pessoal. A partir daqui, a narrativa ganha um ritmo super intencional. É pela fé para cá, pela fé para lá. A história do Abel, por exemplo, mostra que ele deu a Deus um sacrifício muito melhor do que o do irmão dele, o Caim. E detalhe, a grandeza aqui não tinha nada a ver com o tamanho ou o valor material da oferta. A diferença brutal estava lá no fundo, no coração de quem estava oferecendo. Foi a fé que funcionou como o verdadeiro motor daquela ação. Isso escancara pra gente que o culto verdadeiro é a mesmíssima coisa que a primeiríssima manifestação concreta da fé. O texto até brinca com isso, dizendo que mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Por quê? Porque a vida dele provou de uma vez por todas que qualquer tipo de adoração que não tem uma confiança genuína em Deus por trás é só um teatro vazio. E aí a gente pula para o próximo nome da lista, o Enoque. E tem um negócio alucinante sobre ele. Não tem nenhum registro histórico de que o Enoque tenha feito grandes milagres, aberto o mar ou tido visões espetaculares. É surpreendente, né? A única coisa que o texto diz sobre ele é simplesmente que ele andou com Deus e agradou a ele. E só por conta disso, ele foi levado sem nem passar pela morte. Então Enoque vira o cara da comunhão constante. A lição gigante que a gente tira daqui é que aquela constância de todo dia, o simples caminhar diário com o divino, tem um valor infinitamente maior do que um grande evento espetacular e isolado. Essa fidelidade no invisível, no dia a dia, é o que realmente brilha aos olhos do Criador. Chegamos no Noé. O texto conta que ele recebeu um aviso divino sobre coisas que ainda não se viam. E aqui entra um contexto histórico de cair o queixo. Muitos estudiosos apontam que, naquela época, a chuva, do jeito que a gente conhece hoje, caindo do céu, simplesmente não existia. A terra era molhada só por um vapor que subia do próprio chão. Com isso em mente, o Noé se torna o símbolo máximo da obediência no invisível. Pensa só no absurdo da situação. O cara passou décadas construindo um barco gigantesco no meio do nada, para se salvar de um negócio que absolutamente ninguém no planeta jamais tinha visto. A fé faz a gente tomar atitudes que, para a sociedade em volta, parecem pura loucura, não fazem o menor sentido.
Viver pela fé é agir de olho naquilo que mais ninguém acredita que vai acontecer. Certo, avançando para o ponto 3, a peregrinação dos patriarcas. Essa é a fase de largar o certo pelo duvidoso, deixando o conhecido rumo ao desconhecido. O foco agora é abandonar a zona de conforto em direção a um futuro sem garantias visíveis. O Abraão, por exemplo, escuta o chamado e vai. Ele sai de casa sem ter o mapa completo, só com uma promessa na bagagem. E ele viveu nessa terra prometida, morando em barraquinhas provisórias, em tendas. Por que isso? Porque no fundo a fé dele não estava correndo atrás de um CEP geográfico imediato. Ele estava aguardando uma cidade celestial, com fundamentos eternos, desenhada e construída pelo próprio Deus. E isso ilustra de um jeito brilhante a profundidade teológica do que rola depois com o filho do Abraão, o Isaque. Quando Deus pede o Isaque em sacrifício, o texto original grego usa a palavra monogenes para ele, que quer dizer o único da sua categoria, o filho exclusivão da promessa. É fascinante porque o Isaque funciona como uma figura dupla, como um espelho. De um lado, ele é um tipo de Adão, ou seja, representa o ser humano condenado à morte, mas que nos 45 do segundo tempo é poupado porque Deus providencia um carneiro como substituto. Mas, do outro lado, ele é um tipo de Cristo, o Filho amado, que sobe a montanha carregando a própria lenha em total submissão e que, metaforicamente, volta da morte. É uma narrativa espetacular que mapeia a redenção inteira. Beleza, vamos para o ponto 4. Moisés e a identidade. Escolhendo o opróbrio, a humilhação, no lugar dos tesouros mundanos. É aqui que a gente vê uma virada de chave gigantesca, mostrando como a fé bagunça e redefine completamente os valores e a identidade de alguém. As decisões que Moisés tomou são literalmente um estudo de caso sobre renúncia. Ele teve a audácia de recusar o título de neto do faraó, jogando pro alto todo o prestígio e poder do maior império da época. Ele preferiu ser maltratado e sofrer junto com o povo de Deus do que curtir as mordomias temporárias do pecado lá no palácio. Ele fez um câmbio radical, trocou todo aquele luxo visível e imediato do Egito pelas riquezas invisíveis da promessa de Deus. Ele se manteve de pé, firme, agindo como quem enxerga o invisível. E a história do êxodo e da conquista não faria sentido nenhum se a gente não mencionasse a Rabi. A fé tem essa mania incrível de brotar nos lugares mais improváveis que existem. Rabi era gentia, cananeia e prostituta, mas ela escolheu se alinhar aos propósitos de Deus quando decidiu esconder os espios. E o resultado dessa atitude de fé mudou o curso da história humana. Dessa mulher totalmente improvável veio Boaz, que foi o pai de Obed, que foi pai de Jessé, o pai do rei Davi, desembocando direto e reto na linhagem do próprio Messias. Olha como a fé pega pessoas completamente quebradas e as insere num plano eterno e glorioso. O que nos traz então para o ponto crucial, a parte 5, o paradoxo do sofrimento. A natureza dupla do resultado da fé. Aquela listona de vitórias triunfais que a gente estava vendo começa a dar espaço para uma realidade muito mais dura. Essa parte destrói completamente qualquer visão romantizada e superficial sobre o que realmente significa crer. Prestem bem atenção. O autor divide os heróis da fé em dois grupos bem diferentes, mas os dois compartilham rigorosamente a mesma confiança inabalável no Criador. De um lado, a gente tem vitórias dignas de cinema, pessoas que derrubaram reinos inteiros, alcançaram promessas gigantes e fecharam a boca de leões famintos. Mas aí, num piscar de olhos, o tom do texto muda bruscamente. Ele começa a falar daqueles que foram torturados, apedrejados, cerrados no meio e jogados em prisões escuras. A grande sacada aqui é que a fé bíblica não é de jeito nenhum um evangelho da prosperidade. Ela não é um seguro contra a dor. A mesmíssima fé que abre o Mar Vermelho é a fé que sustenta e segura a barra do mártir dentro da prisão. E logo em seguida vem uma das frases mais fortes e gloriosas do texto inteiro. Sobre essa galera que sofreu horrores, o autor diz simplesmente dos quais o mundo não era digno. Imagina o peso disso. Aos olhos da sociedade da época, aquelas pessoas eram a escória, vagabundos, fracassados absolutos, mas na visão de Deus, eles eram gigantes intocáveis. Isso prova pra gente de uma vez por todas que a aprovação divina não usa a nossa régua mundana de sucesso, mas nem de perto. E finalmente chegamos ao ponto 6, a promessa final, esperando por algo melhor. É o grande fechamento de todo esse tour histórico, a amarração genial do propósito dessa peregrinação toda. Agora, o que é realmente chocante nesse slide e que pega todo mundo de surpresa é que absolutamente todos esses heróis, mesmo com um testemunho de fé gigantesco, morreram sem ver a promessa se cumprir totalmente na vida deles. Nenhum deles pegou a taça no final. E por que isso? O texto joga limpo e revela que Deus tinha preparado alguma coisa melhor. Eles estavam, na verdade, no aguardo da chegada do Messias,
Toda aquela história antiga estava só montando o palco para um evento muito maior, que ia conectar todo mundo, os crentes do passado, com os crentes do presente. E isso deixa a gente com um pensamento bem persistente e provocativo para fechar essa nossa análise de hoje. Olhando para essa galeria inteira de gigantes, onde é que a gente está amarrando a nossa própria confiança? Será que é nessa busca incessante e moderna por um conforto imediato, por aquela estabilidade e aquelas provas visíveis que o mundo tanto exige da gente? Ou será que a gente tem a coragem de viver firmados numa promessa invisível e eterna, tendo a certeza absoluta de que o melhor ainda está por vir? Pessoal, a gente espera de verdade que esse mergulho tenha sido tão fascinante e esclarecedor para vocês quanto foi para a gente preparar. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.